Olá, eu sou o professor Ulisses Rezende, começando mais uma aula de produtos e serviços bancários. Essa aula e a próxima aula vão discutir dois produtos que são o âmago, o centro da atividade bancária, que é a relação entre agentes deficitários e agentes superavitários. Então, numa explicação básica da lucratividade bancária, existem os agentes superavitários, que é aqueles que têm grana, e existem os agentes deficitários, que é aqueles que precisam de grana. E no meio, a não ser que você seja agiota, você precisa de um intermediador, né? Então, por exemplo, eu sou um agente deficitário, eu preciso de empréstimo. Você é um agente superavitário, você tem dinheiro. Então, você vai ter alguma forma de investimento, né? Ações, CDB, que é o tema da aula de hoje, e qualquer outro tipo de investimento. Fundo, enfim, qualquer outro tipo de investimento. Então você põe o seu dinheiro no banco para investir. Você é um agente superavitário, você está investindo e recebe os juros. Só que eu sou um agente deficitário, eu preciso de um CDCzinho, eu preciso de um empréstimo. Então o banco vai me emprestar o teu dinheiro. Porque afinal de contas o banco trabalha com a liquidez dos depósitos feitos ou dos investimentos. Só que aí a conta é muito simples, né? Eu pago como agente deficitário, sendo devedor do banco, ao credor, 2% de juros, para simplificar a conta, né? 2% de juros ao mês. E você, que fez um CDB, você faz 1% ao mês. E aí? Aonde fica esse 1% de diferença entre o que o deficitário pagou de juros e o que o superavitário recebeu de lucratividade? Para o banco. É por isso que a gente diz que o banco ele ganha dinheiro na crise e no crescimento econômico. É por essa razão que a maior empresa brasileira é um banco privado. E entre as cinco, é engraçado, se você for pegar as cinco maiores empresas brasileiras, se destacam dois ramos de atividade: banco e cerveja. O que isso diz sobre nós? Vamos refletir. Então, o banco privado, né, o Itaú é a maior empresa brasileira. Foi ultrapassado um pouquinho, depois voltou pelo Nubank, que é uma outra instituição do sistema financeiro. Portanto, né, nesse relacionamento, nessa criação de relação entre agentes deficitários, agentes superavitários, agentes de ambas as naturezas, você tem o CDB, que na verdade está fazendo muito sucesso agora porque ele foi, digamos, popularizado, né? O CDB ele é oferecido amplamente para o cidadão, muito facilmente no Internet Banking, né? Você vai lá no Internet Banking, você facilmente tem acesso a isso. O CDB é um elemento de investimento para o agente superavitário, quem tem dinheiro para investir. Vamos lá, vamos para o material. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido pelas instituições financeiras com o objetivo de captar recursos junto aos investidores, agentes superavitários, agentes que têm grana sobrando para investir, oferecendo uma remuneração pré ou pós-fixada. Então vem comigo. É isso, é um título de renda fixa que você tem alguns critérios que eu vou trabalhar aqui ao longo dos slides, mas que você quer investir. E assim, né? Como o CDB ele tem muito vínculo à taxa Selic, a taxa básica de juros e a inflação, quanto maior a taxa de juros da economia brasileira, melhor é você fazer um CDB. Porque você... Tá bom, se você fizer um CDB para pegar o seu dinheiro em 2050, você pode ter 30% ao ano, mas você só vai pegar o dinheiro em 2050. Se você fizer um CDB de saque imediato, de resgate imediato sem carência, aí, hoje em dia, enquanto eu estou gravando essa aula, está girando em torno de 13,5%, 14% ao mês, 13,25%, 13,5% é mais realista, né? O que é uma boa lucratividade, né? Descontando impostos, mais de 1% ao mês. Então, esse é o CDB.
Não deixa seu dinheirinho parado na conta, faz um CDBzinho. E, inclusive, hoje os bancos eles facilitam tanto, né? Você entra lá no Bankline e já tem um CDB sendo oferecido. Voltando para o material. CDB pré, o CDB pré e pós é autoexplicativo, né? CDB pré-fixado. O investidor adquire um CDB, o investidor, de novo falando do agente superavitário, adquire um CDB com juros pré-fixado. Por exemplo, que eu falei lá, né? O 13,25% ao mês. Ou seja, desde o momento da compra já é definido o valor exato de rendimento que será recebido ao final do prazo determinado. Então vem comigo. Deixa eu contar uma história que eu não deveria contar, mas eu vou contar. Quando eu comecei, há anos atrás, a pensar, deixa eu movimentar o meu dinheiro, né? Deixa eu tentar fazer dinheiro com o meu dinheiro. Deixa eu tentar investir. Então eu comecei a investir na bolsa, mas eu não tenho saco para ficar acompanhando o mercado financeiro. Mesmo que isso pudesse gerar mais lucratividade, prefiro gastar meu tempo com questões mais lúdicas, né? Então, aí eu comecei a investir, eu tenho dinheiro investido, mas eu não movimento tanto quanto eu deveria. Porque eu não tô... Cara, olhar gráfico do sistema financeiro, fiz isso por um tempo, consegui uma certa lucratividade, nada que me deixasse milionário, mas para mim não é um tempo gasto de forma positiva. Mas para outras pessoas e tudo bem. E aí eu fui fazer um CDB. É essa história que eu quero contar. Então eu fui lá, nem dava aula, né? Pouca informação sobre o assunto. Então eu fui lá e fiz um CDB. Ainda bem que foi um valor bem baixinho, foi R$ 500. Só que eu fiz isso para um vencimento, para tirar o dinheiro, sei lá, se fosse hoje, 2030. É 2028. E eu posso tirar o dinheiro antes. Vai estar aqui no material, só que eu vou pagar um valor. E eu nem sabia. Né? Tudo bem, ainda bem que foi R$ 500. Imagina se fosse 50 mil. Então tem lá, vai rendendo e tudo mais, você vê a rentabilidade, mas se você sacar antes do aniversário, você perde dinheiro. Então é exatamente isso, né? Exatamente esse conceito. Exatamente o conceito da relação de lucratividade. Voltando para o material. E o CDB pós, que é diferente, né? Nesse exemplo, o investidor adquire um CDC não, né? CDB, crédito direto ao consumidor, é para agente deficitário, cuja remuneração está atrelada a algum índice de referência. Pode ser a Selic, na maioria dos casos. Pode ser o IPCA. Ou pode ser qualquer outro. Como a taxa Selic, que eu acabei de falar, está escrito. O rendimento será calculado de acordo com a variação desse índice e durante o período de investimento. Então, vamos lá, olha só. Quando você tem uma situação de inflação e você tem a taxa Selic mais alta, a taxa básica de juros mais alta, você recebe no CDB pós, que hoje é o acesso mais comum, né? É o acesso mais simplificado, você tem um valor adicional a receber, por óbvio, né? Então, o CDB pós-fixado ele tem essa caracterização de ser um CDB que você tem que acompanhar a variação. Então, vale CDB, vale Tesouro Direto, vale a pena você... Geralmente, todos esses investimentos valem a pena comparando com a poupança. Porque a poupança hoje ela rende muito pouco, ainda mais com a mudança que teve de gatilho da poupança, vinculada também à taxa Selic, né? Então, pré e o pós é isso, né? E aí, tome cuidado, assim, tome cuidado não, fique tranquilo, porque as provas de concurso público não vão abordar qual é a regra do pré, qual é a regra do pós, qual o percentual X, Y, Z. Isso não vai cair por uma questão óbvia, né? Não vai ser abordado em prova qual é a metodologia de lucratividade. Voltando para o material, CDB indexado à inflação. Neste exemplo, o investidor adquire um CDB que tem seu rendimento atrelado à variação da inflação ou pelo IPCA. Isso significa que o rendimento é corrigido de acordo com a inflação, garantindo preservação do poder de compra. Vem comigo. Qual o grande problema da inflação? O problema da inflação é que você perde o poder de compra, seu salário vai ficando corroído, né? Então, por exemplo, no Brasil, no ápice da pandemia, você teve uma inflação que passou de 10% ao ano. Na Argentina,
A Argentina põe governo de esquerda, põe governo de direita, põe governo torcedor do Boca, do torcedor do cara que mora em Palermo, o cara que ele põe tudo que é presidente e ninguém consegue controlar a inflação. Os dois últimos presidentes argentinos, o atual, que é um cara de esquerda progressista, e o anterior, que é um conservador de direita, o Macri, os dois tiveram o mesmo problema. Absurda inflação, inflação descontrolada, que chega a 100% ao ano. E os caras congelam preço. Eu não sou economista, eu não costumo ficar dando opinião sobre algo que eu não domino plenamente. Mas eles tentaram de tudo e, olhando para os números absolutos, acho que nada deu certo, né? Porque a inflação na Argentina, no final de 2022, comecinho de 2023, chega a 100% ao ano. Isso significa, se você ganha 5 mil reais de salário na Argentina em janeiro, o seu salário perdeu metade do poder de compra. E é por isso que as pessoas vão tendo reajuste todo ano, né? No Brasil teve a hiperinflação na época do Sarney. Eu era criancinha, eu lembro que meu pai recebia o salário e já tinha que fazer compra no mercado, porque se deixasse para depois, comprava menos. Então, e o IPCA é o grande índice, né? O índice de preços do consumidor. Se você tiver um CDB vinculado ao IPCA, você tem que torcer para a inflação estar alta para você ganhar mais, mas na verdade é compensação do poder de compra. Continuando. 2 elementos importantes sobre a liquidez e sobre a garantia. Vamos lá para o material. Sobre a liquidez e sobre a garantia que você não vai perder o seu dinheiro. Sobre a liquidez... pessoal, deixa eu falar uma coisa, vem comigo. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu fiquei calibrando o ChatGPT, que é uma ferramenta, né, de redes neurais, de inteligência artificial, dentre várias outras que existem. E calibrando, eu cheguei num nível que eu consigo conversar com o ChatGPT da empresa, né, OpenAI, em que ele desenvolve textos de acordo com o que eu escrevo, da forma que eu leciono. Então, estes slides que você vê são calibrados por mim, não é simplesmente faz aí, e depois eu leio e corrijo, em cima de ChatGPT. Então, nesse momento, você está tendo inteligência artificial a serviço dos seus estudos. Vamos lá. Liquidez. O CDB geralmente possui uma boa liquidez, que é, na verdade, esse resgate, né? A liquidez é transformar o seu patrimônio em poder de pagamento imediato. O resgate do valor investido antes do vencimento, só que você paga uma taxa, né? Embora possa haver penalidades dependendo do contrato. Vem comigo. Regra básica. Se você tem um CDB de resgate imediato, você tem liquidez imediata, você pode ter o dinheiro na conta para pagar uma dívida, você tem uma lucratividade um pouco menor. Se você tem um CDB que não é de resgate imediato, com carência maior, com resgate depois, você tem uma maior lucratividade, claro, né? Porque, afinal de contas, é uma regra lógica. E você pode sacar, sei lá, né? Por exemplo, se você... Eu estou falando aleatoriamente, né? Aproximadamente, melhor dizendo. Se você tem R$1.000 em CDB, que o vencimento é daqui a 3 anos, tem a ver também com o período, né? Que o vencimento é daqui a 3 anos e você precisa resgatar, você vai tirar uns 700 contos, 700 e pouco, porque você tem a taxa. E o que garante que o banco vai manter o meu CDB? É a garantia do sistema financeiro dos bancos não te darem um calote. O Fundo Garantidor de Crédito, que você estuda comigo lá em Garantias do Sistema Financeiro. Vamos lá para o material. Fundo Garantidor de Crédito, que é, na verdade, o fundo dos bancos. Em muitos casos, os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor, e aí a gente sabe qual a regra, né? Até 250 mil por CPF, por instituição. Vem comigo. Então, Vem comigo. Eu posso deixar o meu dinheiro lá. E, ao deixar o meu dinheiro lá, eu tenho uma garantia. Essa garantia é a garantia dos bancos em fazerem parte do Fundo Garantidor de Crédito, porque tem um problema, né, nessa relação de agentes deficitários e superavitários. E se o calote for alto? E se os agentes deficitários começarem a ser muito inadimplentes? Aí você tem um Fundo Garantidor de Crédito. CDB dialoga com CDC, que é o tema da próxima aula. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência assistindo a aula até o final. Força e honra, estamos com você até a sua aprovação.